E aí, galera, tudo bem com vocês? Vamos para a nossa videoaula sobre definição, domínio e imagem da função. Na aula anterior, a gente falou, né, sobre lei de formação da função, né? Então, aqui agora a gente vai começar a falar propriamente dito da função. O que seria uma função, né? Então, vamos lá. Vamos falar sobre a definição da função, né? A gente tem que falar sobre isso, a definição. Então, a definição seria o seguinte: seja dois conjuntos A e B não vazios, uma função de A em B, em relação na qual cada elemento de A associa-se a um único elemento de B. Beleza? Olha só. Então, o que acontece? Para ser função, a gente tem que guardar isso. Para ser função, um único elemento, ó, um único elemento. Então, o que acontece? Os elementos de A, aqui, ó, os elementos de A, eles têm que ter um único elemento em B. Então, o que acontece? Ele só pode ter uma única imagem, uma única opção para ser função. Beleza? Em vez de a gente começar a escrever função de A em B, a gente vai usar essa simbologia aqui, ó, que é importante, tá? Do que ficar escrevendo f de A em B, isso aqui é a mesma coisa, tá? É indicação matemática. Então, quando você indica isso, está dizendo que existe uma função de A em B, onde as setinhas saem, né, as flechas saem do A e vai para o B. Beleza? Então, vamos colocar um exemplo aqui para tentar entender o que seria essa definição. Eu tenho esses dois conjuntos aqui, ó, né? As flechinhas estão saindo do conjunto C e indo para o D. Se você colocar a definição de função aqui, tem que ser o quê? Os elementos do conjunto A. No caso aqui seria o conjunto C. Né? Tem que ter um único elemento em B. Tá vendo o número 4 aqui? Ó? Tá saindo uma setinha por 2 e tá saindo uma setinha por menos 2. Então, esse 4 aqui, ele tem uma setinha saindo para esse elemento 2 e a outra setinha para o menos 2. Então, ele está tendo dois elementos nesse outro conjunto. Então, isso não se classifica como função. Então, ela não é função, porque está saindo duas vezes de um único elemento. Beleza? Vamos ver outro exemplo aqui. Esse conjunto aqui, ó. Vamos lá, A e B aqui. Eu tenho os valorzinhos de A aqui e o valorzinho de B aqui. Ó, o 3 está indicando lá no 6. O 4 está indicando no 8. E o 5 está indicando no 10. Ó, todos os elementos do conjunto A têm uma única setinha indo para B. Então, aqui eu posso dizer o quê? Se enquadra na definição de função. Então, eu posso dizer que essa função é de A para B. Tá aqui. Beleza? Então, o que acontece? Ah, professor, mas sobrou 12 desse lado. Não tem problema. O importante é da onde está saindo a setinha. Se todos os elementos aqui têm uma única setinha e todos eles têm setinha indicando para o outro conjunto, ele vai ser uma função. Vamos ver outro exemplo aqui. Esse. Olha, tem uma setinha saindo para o 9. Porém, o 6 aqui não tem nenhuma setinha saindo. Todos os elementos do conjunto da onde sai a setinha, né, eles têm que ter, né, uma única setinha saindo para o outro conjunto. Então, quer dizer o quê? Se aqui não tem ninguém saindo desse conjunto para marcar no outro, eu posso já dizer que isso não é uma função. Beleza? E agora o último exemplo. Vamos lá. Ó, todos aqui desse lado tem setinha saindo. Esse 1 aqui tem a setinha saindo, né? Esse menos 1 aqui saindo para o 1. O outro aqui, ó, tem uma setinha saindo para o 1 também. Aí você vai perguntar, ah, professor, então é a mesma coisa que esse primeiro caso aqui? Não. Tá vendo? Ó, tá saindo uma única setinha deles, ó. Então quer dizer o quê? Que isso também pode ser classificado de função. Então essa função aqui seria da onde? A setinha está saindo do J para o K. Então a função de J em K. Beleza? Então é sempre guardar isso, galera. A questão de definição. Que os elementos da onde parte a setinha, cada um deles tem que ter um único elemento no conjunto que recebe as setinhas. Então, ó, partiu a setinha, tem que ter um único elemento para representar essas setinhas, ó. Único elemento.
que recebe as setinhas. Beleza? Então essa aí já é a parte de definição de função. A gente vai agora identificar o domínio e a imagem no próximo vídeo aí. Beleza?